Panini anunciou ainda no começo de janeiro que vão valer novos preços para revistas mensais da Marvel, encadernados da nova Marvel também, e alguns volumes da série 952 da DC. As mensais da Marvel de 52 páginas vão de 7,20 aumentar para 7,50. As de 76 páginas vão aumentar de 9,40 para 10,50. E as de 148 páginas vão aumentar de 18,20 para 21,90. Alguns encadernados que estavam no valor de R$ 29,90 ou 31 vão ficar por 42 a partir desse reajuste. E muita gente aí resolveu calcular para descobrir que o aumento na média vai ficar de 45%. Você já deve ter visto por algum canal por aí sobre esse aumento. Todo mundo tá metendo pau na Panini. Ela já vinha vendendo alguns encadernados, como é o caso de Scalpo, Batman Ano Zero e o recente Batman Noite das Trevas, que é um encadernado de somente 128 páginas. Ela colocou um preço surreal de R$ 72. E esse aumento naturalmente gerou uma revolta. Todo mundo que acompanha canais de quadrinhos no YouTube se manifestou, entre eles o próprio pessoal que já comprava pelos links. É claro que, como muita gente já gravou vários vídeos falando sobre isso, algumas coisas que eu falar aqui vai bater com a opinião de um ou outro dono desses canais aí, mas também eu quero destacar algumas coisas que o pessoal em geral não percebeu em relação a esse aumento da Panini. Uma coisa que eu ouvi foi alguém comentando sobre que esse hábito de comprar quadrinhos somente em capa dura ajudou a elitizar o mercado. Eu acho que isso não vem de hoje. Há mais de 10 anos atrás eu já lia notícias em blogs e alguns sites acusando a Panini de fazer isso. Muita gente deve se lembrar daquela série de encadernados de Sandman da Conrad e saber que essa coisa de colocar luxo excessivo nos quadrinhos não é de hoje, porque o menor daqueles encadernados de Sandman custava na faixa de R$ 66, o que naquela época já era um preço bem elevado. Então a pessoa que fez esse comentário, ela disse o seguinte: nós temos culpa dos quadrinhos terem chegado nesse ponto em que se tornaram elitizados. Daí eu pensei, nós temos culpa, vírgula, porque eu não vivo no eixo Rio-São Paulo, que é onde ficam localizadas a maioria das editoras, e todo mundo sabe que para quem vive na cidade onde as editoras comercializam o produto delas, o frete é isentado, é muito mais fácil comprar. A própria Amazon fica localizada em São Paulo e ela faz uma distribuição bem mais conveniente. Eu vivo aqui no Nordeste e a gente tem que pagar um frete bem alto, a ponto de você ter que fazer uma compra conjunta que isente de frete. Os fretes da Amazon só se isentam depois de R$ 99. Então, de um jeito ou de outro, você acaba pagando caro, porque não tem a opção de fazer uma compra isolada. Eu não posso, por exemplo, comprar somente o encadernado do Demolidor, do Brian Bendis, e ficar sem pagar o frete. Eu vou ter que fazer uma compra de vários volumes, sendo que eu não tenho o hábito de comprar através do site da Amazon. Então, mesmo que eu não queira fazer um tipo de acusação aqui, mas proporcionalmente, como o mercado é bem maior no Sudeste, o pessoal que comprou encadernados, que viu essa onda de encarecimento dos quadrinhos acontecer, está muito mais localizado nessa região do que no resto do país. E obviamente foi o fato de eles terem uma renda per capita maior e se tratar de um estado mais rico como São Paulo e Rio de Janeiro, que acabou influenciando no aumento do consumo e no modo como os leitores consomem quadrinho nessas regiões. Um ponto interessante que o pessoal no geral em outros vídeos não citou é que, na verdade, a Panini está migrando com a Marvel e a DC para a Amazon. O próprio Levi Trindade já admitiu
se eu bem me lembro de um vídeo com o pessoal do Dystopia Cast, que o plano da Panini é vender Marvel e DC dentro da livraria. E para quem consegue somar 2 mais 2 e chegar a uma conclusão óbvia, vai entender que isso vai piorar ainda mais a situação das bancas, tendo em vista que se você aumenta um encadernado de R$ 29,90 para 42 ou de 31 para o mesmo preço, as bancas, como não tem condição nenhuma de dar desconto, vão acabar sofrendo para convencer o leitor a pagar esse preço de capa inteiro. Outro detalhe importante é aquela história que toda editora conta sobre a divisão que eles têm com os lucros na distribuição. Só que, como todo mundo sabe, no ano passado a Panini mudou o esquema de distribuição dela para distribuir por conta própria, e ainda assim isso não ocasionou nenhuma redução nos preços, muito pelo contrário, a Panini está aumentando e está aumentando muito agora. Então essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o pessoal da Panini. A distribuição, no caso que ela planejou fazer, não conta como fator para reduzir o custo? No dia 30 ainda desse mês, a Panini divulgou uma nota explicando o porquê dos aumentos. Essa nota saiu até no Universo HQ e que relacionou alguns pontos, segundo ela, que justificam os tais aumentos. Nesse comunicado oficial da Panini, ela chegou a citar a flutuação cambial como um dos motivos. E o curioso é que quando uma empresa quer dar uma desculpa esfarrapada como justificativa para aumentar o preço de algum produto, ela sempre cita essa tal flutuação cambial. Só que o engraçado é que essa flutuação ela só acontece para cima, ou seja, o preço só flutua para aumentar e nunca para abaixar. Outros detalhes para tentar explicar o porquê de aumentos que no geral as editoras usam também são a divisão de lucros com livrarias e comic shops, bancas, por exemplo. Isso também é muito falado. E no texto da Panini eles chegaram a citar outros tópicos também, como exigência das editoras estrangeiras na qualidade, o que justificaria, entre aspas, coisas como o Monstro do Pântano ser publicado aqui em papel Pisa Bright, o que eu acho que não procede. Aumento das matérias-primas, preço do dólar, como sempre, esse é um dos preferidos das editoras. Ela chegou a dizer também que os preços que ela pratica são inferiores aos preços de outros países, quando na verdade isso é notoriamente uma mentira, sendo que alguns encadernados importados aqui no Brasil saem mais baratos que os da Panini, e a gente vê que os encadernados da Panini só estão aumentando de preço. Outro ponto que a Panini tocou foi a questão da inflação, mas é aquela coisa, uma inflação que nós temos hoje geraria um aumento de 45% nessas revistas. E o que eu achei mais engraçado foi um novo ponto que a Panini conseguiu inaugurar dentro do texto burocrático que geralmente as editoras redigem para se desculpar sobre os aumentos. Ela incluiu entre os fatores as commodities. Eu confesso que eu dei risada quando eu ouvi isso. Daqui a pouco só falta a Panini dizer que a economia da China está influenciando no preço dos quadrinhos aqui. E eles finalizam esse texto dizendo que esperamos a compreensão de nossos colecionadores e clientes, o que no caso está bem difícil em Panini. Os leitores na internet, nas redes sociais e canais já estão organizando um boicote gigantesco, e até o coitado do Levi Trindade acabou levando a culpa no meio dessa história toda. Ele que não tem nada a ver com a política da Panini, ele é simplesmente o editor de conteúdo da editora e com certeza não é responsável por esses aumentos. Eu vi no meio desses vídeos aí do pessoal falando mal da Panini, alguns deles levantando a questão sobre a transparência que as editoras de quadrinho aqui têm. E na verdade a gente sabe que desde que o primeiro quadrinho foi publicado nesse país, o que a gente percebe é que nenhuma editora teve a preocupação mínima de
esclarecer sobre os custos e lucros dela. Nenhuma delas divulga uma espécie de balanço anual de fechamento de ano fiscal para explicar quais foram os quadrinhos que venderam mais, quais foram os que venderam menos, os que tiveram mais pedidos nas bancas e livrarias e comic shops. Você vê, por exemplo, que nos Estados Unidos tudo isso sempre existiu, e aqui no Brasil sequer nunca teve uma lista de pedidos das distribuidoras aqui para você ter sequer um ranking mensal de quais são os quadrinhos que vendem mais, para você ver o nível da falta de transparência que as editoras brasileiras sempre tiveram aqui. Tem muita gente que usa aquela falácia de dizer que, na verdade, as editoras não divulgam dados de vendas e perdas porque elas não querem dar informação ao leitor para que ele escolha baseado nisso o que comprar. Por exemplo, você pega o caso de Miracle Man, que é aquela revista antiga do Alan Moore, foi publicada aqui no Brasil e muita gente não sabia que as vendas delas foram muito mal. E se a Panini tivesse divulgado a tiragem dela, que ela estava vendendo pouco, os leitores simplesmente parariam de comprar e a revista seria cancelada antes do número 16, que foi o que encerrou a fase do escritor na revista. Mas isso tudo é pura conversa fiada. Você vê, por exemplo, o caso da revista Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga. Essa revista correu o risco de cancelamento e, ao invés da editora Mitos, que é uma das editoras que eu mais critico, simplesmente deixar isso passar batido, ela convocou os leitores para participar de uma campanha para comprar o título para que ele não fosse cancelado. Ela foi transparente, ela foi direta e honesta com os leitores e mandou um recado dizendo: olha, se vocês não comprarem, a revista vai ser cancelada. O resultado disso tudo foi o seguinte: a revista não só não foi cancelada, como ela está sendo publicada até hoje sem o menor risco de cancelamento. Esse sim é um exemplo de como esse papo furado de que as editoras têm opção de ter transparência, de lidar com honestidade com o leitor, não passa de mera conversa fiada. Outra explicação que eu achei bastante contraditória por parte de quem publicou aquele texto da Panini é dizer que a Panini visa pela qualidade editorial e de acabamento dos produtos dela, sendo que a Panini toma decisões imbecis de publicar quadrinhos famosos, como é o caso de Jaco, por exemplo, um quadrinho de Akira Toriyama publicado em papel Pisa Bright. Ela também trouxe o The Walking Dead e colocou um papel offset por um encadernado comum de 130 e poucas ou 40 e poucas páginas e cobrou o preço de 36, sem falar de outras marmeladas que a Panini apronta, sendo para reduzir a qualidade da revista ou para aumentar demais o luxo. A Panini sempre está metendo os pés pelas mãos e gerando raiva no leitor. E para finalizar esse comentário que eu estou fazendo aqui em cima dos aumentos da Panini, eu quero deixar um questionamento que eu não vi sendo feito em canal nenhum, em lugar nenhum, na verdade, nem em site, nem em redes sociais ou fóruns, que é o seguinte: a Panini alega vários motivos para esses aumentos, só que se você perceber, as outras editoras não aumentaram o preço dos quadrinhos dela da mesma maneira que a Panini aumentou, de uma forma absurda. Então, como é que isso funciona? Como é que a Panini publica um texto para explicar sobre os aumentos, sendo que ela quer justificar que eles foram motivados por todos aqueles detalhes de custo de papel, preço do material pago em dólar, sendo que você olha para o lado e não vê acontecer a mesma coisa com as outras editoras. Eu pesquisei a JBC, a Devir, a New Pop e a Mitos, e nenhuma delas teve um salto de preço absurdo como aconteceu no caso da Panini. Então essa carta que a Panini divulgou aberta para os leitores é totalmente falaciosa. Ela não convenceu ninguém,
como disse o próprio Fernando do canal Central HQs, não colou. E obviamente, em consequência disso tudo, eu só posso fazer a mesma coisa que todos os outros caras que tem canal de quadrinhos fazem: sugerir que você boicote as revistas que você não considera que tem um custo-benefício interessante, e faça parte dessa tendência de reduzir o custo dos quadrinhos, mandando um recado para Panini, que é o seguinte: Panini, vocês podem publicar os quadrinhos com preço absurdo, escabroso quanto vocês quiserem, mas nós simplesmente não vamos comprar, e vocês vão ficar aí a ver navios. A única linguagem que qualquer empresa que comercialize qualquer tipo de produto que você conheça sabe entender é a linguagem do boicote. Então é isso que tem que ser feito. Então é isso aí, minha gente. Esse foi meu comentário sobre esses aumentos fora do comum que a Panini fez nas revistas. Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Valeu e até a próxima.